Olá, tudo bem? Esse vídeo aqui é para trazer algumas atualizações sobre a situação que acontece no Peru. Nos últimos dias tem havido a sequência de protestos que na última semana culminaram com a destituição da agora ex-presidente Dina Boluarte. Nós trouxemos ao vivo algumas horas depois aqui no canal dessa destituição que aconteceu durante uma madrugada a partir de uma votação unânime dos congressistas por esse afastamento, e com isso quem assumiu a presidência da República é um congressista que agora é presidente, que se chama José Gerí, que era um político até então pouquíssimo conhecido no Peru. Para se ter uma ideia, ele foi eleito com 11.600 votos na província de Lima, e ele herdou a vaga por uma situação que aconteceu de impugnação de uma outra candidatura da coligação do partido que ele pertence. Vou trazer um pouco mais dos contextos e dos detalhes dessa situação toda que acontece, e também da situação de violência que foi muito importante para levar ao afastamento da Dina Boluarte e a essa crise que o país vive hoje, sobretudo pelo que vem acontecendo com os transportistas, com os profissionais do transporte público no último ano, e em consequência a toda uma população, todos os segmentos da sociedade que utilizam esses transportes para se locomoverem nas grandes cidades, em especial na capital Lima. Vou falar sobre tudo isso. Antes eu peço aqui que quem já conhece o canal possa curtir, compartilhar aquela história toda, e também quem não conhece, e também enviar para alguém que não conheça. Nós, com alguma periodicidade, buscamos trazer aqui notícias sobre o que acontece na América Latina sempre que possível, e quem quiser nos apoiar é através do Pix vozlatinasbr@gmail.com. Então José Gerí, que é atual presidente do Peru, faz praticamente uma semana, ele assumiu o cargo por ser o presidente do Congresso e levar adiante a votação que acabou no afastamento da Dina Boluarte, que era uma presidente extremamente rechaçada tanto pelos parlamentares como pela sociedade inteira do Peru. Ele tem 38 anos, é advogado e tem acusações de corrupção e assédio sexual contra ele, além dessa legitimidade que é praticamente inexistente pelo fato de ter sido eleito com uma quantidade muito pequena de votos, e ele se torna congressista porque o campeão de votos do partido dele foi o ex-presidente Martim Vizcarra, que também foi um presidente que foi eleito vice-presidente, mas assumiu porque o eleito foi afastado, não concluiu o mandato também porque foi retirado pelo Congresso antes de concluir a parte do mandato que cabia daquela eleição, e depois se candidatou a congressista Martim Vizcarra e foi eleito, mas a justiça impugnou a sua candidatura, então ele tinha feito pouco mais de 200 mil votos, e aí nessa situação acabou levando que o José Gerí, que é o atual presidente, José Gerí, virasse congressista e agora presidente, diante do que aconteceu nos últimos dias. E vou falar um pouco agora sobre todo o contexto de violência que tem acontecido no Peru nesses últimos tempos, a partir de uma reportagem que eu escrevi para a Carta Capital nos últimos dias, antes ainda da destituição da Dina Boluarte, onde já existia uma grave crise em relação a esse assunto, mas não era algo que já se evidenciava que essa presidenta da República iria ser afastada. O assassinato de trabalhadores do transporte público expõe um pouco da síntese do que o país vem vivendo em relação ao aumento da violência e da criminalidade urbana e também nas áreas rurais nesses últimos anos. Inclusive, muitos especialistas em segurança com quem eu conversei para escrever essa reportagem comentaram que é o pior momento que o país vive em relação ao aumento da insegurança desde a época do combate às guerrilhas armadas, que em determinado momento, especialmente na década de 80 e um pouco na década de 90, tinham muita força no Peru e empreendiam inclusive ações em áreas urbanas e também em áreas rurais. Na primeira semana de outubro, antes ainda do afastamento da Dina Boluarte, pelo menos 20 mil transportistas do Peru ligados a empresas, sindicatos, associações, além de informais e autônomos, paralisaram por 2 vezes as suas atividades, fazendo com que boa parte aí de Lima e da sua região metropolitana ficasse paralisada. Em nova jornada de protestos, os manifestantes marcharam até a frente do Congresso Nacional para denunciar mais uma vez a situação insustentável que enfrentam nos seus cotidianos nas ruas. Extorsões, ameaças, assassinatos, sicariato e até mesmo ataques à bomba e dinamite. A descrição, que indica um cenário de guerra, representa o cotidiano para milhares de motoristas e cobradores e para milhões de cidadãos, em consequência, que dependem do serviço para se deslocarem
sobretudo na capital Lima e também na sua região metropolitana, que é um entorno aí de aproximadamente 10 milhões de habitantes. E quem já esteve no país sabe que o transporte público é um tanto... talvez confuso, obviamente, para quem não vivencia o dia a dia, mas conturbado e muito movimentado em Lima, com muitas dessas vans sendo fundamentais aí para as pessoas se deslocarem e percorrerem grandes distâncias na cidade. De janeiro a julho desse ano, segundo dados oficiais, pelo menos 65 trabalhadores do setor morreram durante sua jornada de trabalho, expondo o retrato mais dramático do aumento da criminalidade em todo o país. Os óbitos eles saltam para 180, se considerando também taxistas e mototaxistas, aponta o Observatório do Crime e da Violência. Conforme relatam dirigentes do setor, estima-se que 40% dos profissionais tenha se afastado definitivamente ou por algum período em razão desse perigo constante. Vou abrir aspas aqui para uma avaliação do coronel Juan Carlos Riendo, que é ex-chefe do Serviço de Inteligência do Exército Peruano e consultor internacional em segurança. Ele falou para mim: o crime transnacional capturou uma série de áreas geográficas e as dividiu em zonas de influência. Não é algo isolado, acontece em outros segmentos, a exemplo da mineração ilegal. No caso dos transportes, esses grupos buscam um controle a fim de lucrar com o domínio das rotas, valendo-se do fracasso do Estado em combater esse fenômeno, ele avalia. A situação estressa também, por óbvio, quem utiliza o transporte público e tem visto visto o preço das tarifas aumentar e muitas vezes dobrar. Sempre o que posso, vou abrir aspas aqui, porque comentou a Alejandra Bernedo, que é uma crítica de cinema que mora em Lima. Sempre que posso, evito de pegar ônibus ou as vans porque tenho medo. As extorsões são realizadas por máfias que exigem dinheiro para não atacar os condutores e seus veículos. Portanto, nunca há garantias de que algo não vai acontecer. Nos últimos 2 anos, essa modalidade de crime cresceu assustadoramente, muitas vezes contando com a corrupção policial. E esse aumento de tarifas, as empresas e os trabalhadores alegam que tem a ver com o fato de que o valor das propinas que essas empresas têm que pagar e esses trabalhadores faz com que eles tenham que buscar dinheiro, aumentando o preço dessa passagem. Na primeira marcha, lá em 2024, motivada pela morte do motorista Yahir Miller, que foi em agosto de 2024, a mais recente, que aconteceu agora em 6 de outubro, essa dos transportes, eu estou falando especificamente, depois do assassinato de Daniel Alfonso, ambos alvejados a tiros, já foram promovidas mais de 10 manifestações promovidas e cuja iniciativa foi de grupos de transportistas. E nesse tempo o quadro da violência só tem se agravado. Entre as propostas na mesa, fala-se na criação de uma unidade de elite especializada em combater o crime nos transportes, algo que é pouco viável nesse momento que o país vive, porque vários indicadores aí indicam que já existe um déficit de 40 a 50 mil membros de efetivo na polícia. Então é muito pouco provável que haja condições de deslocar um segmento importante aí dos trabalhadores que estão na área da segurança, especificamente para essa questão dos transportes, ainda que a gravidade do tema seja muito grande. Essa própria defasagem é reconhecida pelo próprio Ministério do Interior, que é o encarregado aí de gerir a questão da segurança pública no Peru. O terreno é fértil, obviamente, para o impulsionamento de projetos controversos ligados, a maioria deles, à agenda identificada com a extrema-direita, como a flexibilização do porte e da posse e do porte de armas, incluindo a liberação para cobradores e motoristas para se autodefenderem. Esse que é um ponto que não é consenso dentro da categoria, embora muitos aí considerem que essa possa ser uma saída, mas existe muita divergência entre a própria categoria, segundo se apurou. Mudanças restritivas nas leis migratórias, a retirada do Peru da Comissão Internacional de Direitos Humanos e a instituição da pena de morte também surgem reiteradamente aí na pauta nessa seara aí. O prefeito de Lima, Rafael Lopes Aliaga, que é um empresário reacionário que provavelmente tem pretensões presidenciais, a próxima eleição do Peru acontece em abril do ano que vem. Ele, por exemplo, sugeriu enviar alguns presos, alguns condenados para El Salvador, que tem aí o seu regime carcerário muito elogiado por esses setores da extrema-direita da América Latina. El Salvador, que é presidido pelo Nayib Bukele, tem nessa questão da segurança
sua principal vitrine. Os discursos, vou abrir aspas aqui, porque falou para mim a jornalista Maria Helena Hidalgo. Ela fala: os discursos de vários políticos estão explorando o medo das pessoas, lançando medidas inviáveis e que desrespeitam a democracia apenas para obterem visibilidade perante a opinião pública, critica ela. Não há dúvida que esse tema ele vai dominar a próxima eleição, já é tema hoje no Peru. Aí tem essa questão dos protestos e também da repressão, esses protestos que está na número 1 da agenda hoje, mas essa questão da violência aí está permeando todo o debate público no país. Vou abrir aspas aqui porque escreveu o advogado Juan Diego Mota. Ele escreveu: a incógnita é se o sistema político terá capacidade para canalizar o descontentamento através da escolha eleitoral ou se, ao contrário, a conflitividade se acentuará em uma nação que busca redefinir seu contrato social. A falta de confiança nas autoridades é outro problema muito grave desse momento. Vou trazer alguns dados aqui. O Instituto Ipsos, por exemplo, indicou que 89% dos cidadãos está em desacordo com o Legislativo, que acabou de votar a destituição da Dina Boluarte. 82% desaprovam o Judiciário. E piores ainda eram os índices da ex-presidenta Dina Boluarte, que chegou ao poder a partir do afastamento do eleito Pedro Castilho, depois que esse tentou dissolver o Congresso, também vivia uma situação de instabilidade muito grande, e era, até se afastar, a mandatária mais rejeitada da região, com 96% de rechaço, segundo esse levantamento da Ipsos, desse Instituto Ipsos, e 96%, aliás, desculpa, esse dado de 96% de rechaço a Dina Boluarte, quem indica é uma pesquisa da Datum, que foi divulgada em agosto. Os outros índices em relação ao Judiciário e ao Legislativo, esses sim foram aferidos pelo Instituto Ipsos. A polícia também não escapa da crise de legitimidade, e ainda essa crise aumentou agora com essa situação desse assassinato desse jovem quando regressava dessas manifestações. A polícia, que tem vários integrantes acusados de casos de corrupção. Em uma outra frente, reportagem do meio Orro Público, que é um meio de comunicação bem interessante para se acompanhar lá no Peru, identificou que mais de 2.000 policiais são investigados nos últimos 5 anos por casos de violência contra a mulher. Com experiência de mais de 40 anos de atuação no órgão e tendo ocupado o cargo de diretor contra terrorismo, o tenente-general José Bahia Malca é taxativo ao falar sobre a realidade. Vou abrir aspas porque falou esse general. Desde o início desse governo, são mais de 300 homicídios. Desde o início desse governo são mais de 5.300 homicídios, algo sem precedentes. Atravessamos sem dúvida o momento mais delicado de insegurança desde a época do enfrentamento às guerrilhas que desejavam conquistar o poder, frente a organizações agora cujo objetivo agora é mais de ordem econômica. Ele compara, lembrando aí o contexto das décadas de 80 e 90, quando grupos notadamente como o Movimento Revolucionário Tupac Amaru e o Sendero Luminoso espalhavam aí situações de medo na população diante de ações como sequestros e atentados que promoviam em áreas urbanas e rurais. À época desse contexto muito complicado de enfrentamento a esses grupos da guerrilha armadas, quem emergiu ao poder lá no início da década de 90 foi Alberto Fujimori, um ex-presidente eleito, que posteriormente instituiu aí um período de ditadura no Peru a partir da metade da década de 90. Não se sabe se agora os peruanos encontrarão alguma solução ou continuarão aí com esses problemas diante dessa situação tão complicada que vivem de crise de legitimidade aí nos últimos tempos. Esse vídeo então era para trazer atualizações sobre o que vem acontecendo no Peru nessa situação dos protestos e aumentos da violência nos últimos dias. A gente tem mais vídeos aqui para trazer nos próximos dias sobre a eleição no Chile, também sobre a decisão na Bolívia da eleição do segundo turno que acontece no próximo domingo, e assim que possível, se possível nesses momentos ou em outros também, a gente vai retornar com mais conteúdos para quem acompanha aqui o canal. Quem conhece o nosso trabalho há mais tempo sabe que temos aí já um tempo fazendo e produzindo vídeos por aqui, nos últimos tempos com menos periodicidade, mas quem puder nos apoiar para que
sempre que a frequência que seja possível nós trazermos algum conteúdo sobre o que acontece na América Latina, é só enviar um pix para vozeslatinasbr@gmail.com. Todo e qualquer valor é bem-vindo. Estamos preparando para ver se é possível também uma ida ao Chile para estar por lá na eleição, no primeiro turno da eleição de 2025 em novembro. Obrigado aí para quem assistiu esse vídeo e até a próxima.